meu nome é Dani Fussiger, eu sou aqui de Porto Alegre, eu sou personal trainer, educadora em diabetes e sou especialista em diabetes. Trabalho então com idosos, gestantes e pessoas com diabetes. Essa é a minha especialidade. Boa noite, gente. Eu sou a Franciele, sou personal trainer, né? Faço atendimento como personal trainer e hoje eu estou dedicando, né, trabalhar com os grupos especiais e o diabetes acaba entrando aí nesse contexto dos grupos especiais que eu amo muito, que eu estou gostando pra caramba, né, de conhecer. E eu faço acompanhamento com a Bia, né? E vários outros profissionais igual o Matheus, pessoal da endocrinologia, enfermagem, nutrição e psicologia, né? Que é no ambulatório de diabetes do tipo 1. E estou aprendendo cada dia mais com esse povo todo lá no ambulatório. E os pacientes também, né? Exatamente. E você, Boa noite a Matheus? todos, estamos novamente aqui. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e sou mestrando em Educação em Diabetes pela Santa Casa e participo também da equipe, né, do atendimento ambulatorial do diabetes tipo 1 no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa. Esse comentário. Então vamos lá, pessoal. Então, nesse momento comemorativo, né, a gente fala tanto da educação física, e aí eu fico pensando assim, essa live é uma live que remete principalmente aos nossos pacientes da Santa Casa, né? Então a gente tem esse momento com eles, toda quinta-feira a gente tem uma live. Aliás, já vou convidar quem estiver aqui, quem for de Belo Horizonte, amanhã, quinta-feira, de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, nós vamos ter na Faculdade Santa Casa um atendimento aberto para a comunidade. Então, se você quiser medir glicemia, se você quiser perguntar, tirar dúvidas, tiver algum questionamento, passa lá que toda a equipe da Faculdade Santa Casa, e nós estaremos lá também, para esse atendimento aberto à comunidade, exatamente comemorando 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. E aí nós vamos entrar falando já sobre a importância do exercício físico, né? Por que o exercício físico é importante? Fala-se tanto que exercício físico é um dos tripés do tratamento para o indivíduo que tem diabetes. Então, quando a gente fala aí diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, nós temos que 90% mais ou menos dos casos de diabetes estão relacionados ao diabetes tipo 2, e diabetes tipo 2 está relacionado principalmente ao estilo de vida, a hábitos e comportamentos, o que você faz no seu dia a dia, o que você come, o quanto você se movimenta, sobre sono, sobre trabalho, sobre estresse, sobre tudo isso, né? E o diabetes tipo 1 é quase uma roleta russa, né? A gente pode chamar até assim, uma roleta russa. Então, de repente, o pâncreas para de fabricar, né, a insulina, que é tão importante, é vital no nosso, né? Não é só para quem tem diabetes, não é só quem tem diabetes que precisa dessa insulina, todos nós. Só que eu não tenho diabetes, por exemplo, então meu pâncreas fabrica a insulina que eu preciso para os comandos do meu dia a dia, né? E o indivíduo que tem diabetes tipo 1, que ele precisa de fazer uso da insulina injetável, por exemplo, né, o pâncreas desse indivíduo ele parou de fabricar. Isso acomete principalmente criança e adolescente. A gente tem uma média aí de 8, 9, 10% da população que tem diabetes tipo 1. E aí, Dani, eu queria te perguntar uma coisa. Gente, nós temos aqui 3 profissionais de educação física e um nutricionista. Matheus, a gente vai te perguntar um tanto de coisa. Sabe, tipo pergunta de prova, assim, pergunta difícil? Aí não, hein? Não. Tô brincando. Nós vamos fazer isso. Dani, eu queria te perguntar assim, sobre exercício, me fala um pouco assim, para todas as pessoas que estão aqui, a gente tem pacientes, tem convidados, tem amigos, tem tanta gente conhecida aqui nessa live de hoje, né? Eu acho que o mais importante é ser uma live informativa, a gente explicar o porquê, né? Não adianta só falar, exercício é bom, mas é bom por quê? O que o exercício faz? Né? Qual que é o hormônio? O que está relacionado com o GLUT4, que é uma proteína tão importante? E o músculo esquelético, por que tem que ter músculo? Por que a gente tem que treinar força? Né? Então, assim, conta pra gente, Dani, por quê? Né? Por que exercício físico é básico, é fundamental, né, para o indivíduo que tem diabetes? Isso, na verdade, né, Bia?
a gente, quanto mais musculatura, mais a gente vai precisar de energia, né? Para movimentar esse corpo, né? Então é isso, a gente aumentando nossa musculatura, a gente aumenta gasto e a gente vai utilizar como energia a glicose que está lá circulante, né? Então é isso que o exercício faz, ele vai captar mais essa glicose. Quanto mais a gente movimenta essa musculatura, mais ele vai precisar de energia para fazer esse exercício e também após o exercício. Então ele vai utilizar essa glicose mesmo sem a ajuda da insulina. Esse que é o pulo do gato, né? Então, isso que você está falando, Dani, é tão legal, porque, olha só, pessoal, quem faz uso ou de medicamento oral ou de medicamento injetável, se você pratica exercício, olha o que a Dani está falando, se você pratica exercício, o exercício libera aí hormônios, proteínas, uma série de fatores que fazem a captação da glicose independente da insulina. Então, você vai precisar de menos insulina se você é fisicamente ativo. E aí, quando a gente fala de exercício, é uma rotina, é um movimento, é uma atividade que tem que ter rotina. Não adianta você fazer exercício um dia, aí pula 3, aí faz outro, aí pula mais 3. Sim. Né? Assim, para ter esse benefício de você precisar de menos insulina, você tem que ter uma rotina, uma disciplina, uma rotina A literatura fala 48 horas, né? 48 horas no máximo. Fez exercício, no máximo 48 sem exercício novamente. Que daí tu consegue manter essa parte da fisiologia que vai te ajudar nisso, né? Então é ficar pouquíssimo tempo sem exercício. É um dia sim, um dia não no máximo. Exatamente. Um dia sim, outro também, né, Bia? De preferência. E é interessante assim, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou uma campanha, que é uma campanha de ação global, que ela fala assim, todo movimento conta. Todo movimento conta. Então, ir a pé para a padaria conta, ir a pé para o banho, passear com o cachorro conta. Então, assim, Bia, mas isso é exercício? Não, não é exercício. Mas esse movimento já é importante. O exercício físico, gente, é quando a gente consegue mensurar. Então, você vai fazer um planejamento, você vai mensurar tempo, você vai mensurar velocidade que você está fazendo a caminhada, você vai mensurar gasto calórico, você vai mensurar frequência cardíaca. Exercício, você tem que ter parâmetros de mensuração. Então, isso é exercício. Quando você controla, quando você conta quanto tempo, qual distância, a sua frequência, como que você fez essa caminhada. Né? Agora, todo movimento é importante, todo movimento conta. Todo movimento é melhor do que o não movimento, do que o sedentarismo. Então, a Organização Mundial de Saúde fez uma campanha de ação global para minimizar o sedentarismo da população. Porque quanto mais sedentária, mais doente. O nosso corpo foi feito para movimentar. Se a gente não movimenta, a gente vai ter alguma consequência. Eu falo isso, Fran, Matheus e Dani, todo mundo que está aqui, é igual o carro zero. Você compra o carro dos seus sonhos, aquele carro zero, que você sonhou a vida inteira. Se você deixar ele na garagem parado, daqui a um ano, ele não vai ligar, ele não vai funcionar, ele não vai rodar. Porque o carro precisa também de movimento para estar funcionando no dia a dia. O nosso corpo é assim. Exatamente. Então, essa coisa da tecnologia, da modernidade, de tanta coisa que a gente tem tão facilmente, né, a gente está perdendo isso. Então, nós precisamos de repensar um pouco o nosso comportamento e nossas atitudes, não é verdade? Total. Então, na verdade, assim, além dos... A gente já conhece, a gente fala muito dos benefícios do exercício, né, e da atividade física. E a gente também tem que lembrar dos malefícios do sedentarismo, né? Então, é isso. É sempre estar lembrando as pessoas e estimular os nossos clientes, nossos alunos, nossos pacientes ao movimento. Quando a gente fala das doenças crônicas, não só do diabetes, que é uma delas, não transmissíveis, né? Você vai falar aí de hipertensão, obesidade, diabetes, as doenças cardiovasculares, né? São doenças que estão associadas ao sedentarismo. Então, quanto menos movimento, mais predisposto a desenvolver uma dessas vezes câncer também.
né? Então, Também. nós temos que pensar assim, puxa vida, né? Eu preciso de movimentar? Preciso de movimentar. Exato. Teve uma publicação esses dias, agora em outubro de 2022, olha que interessante. Foi uma pesquisa publicada na Diabetes Care, foi publicada agora em outubro de 2022, com uma amostra de 30 mil pessoas japoneses. Foi uma pesquisa feita no Japão, falando sobre o uso de bicicleta para o trabalho. E no Japão eles usam muito, né? A gente ainda não tem esse costume, esse hábito, talvez essa condição de espaço também, né? Mas no Japão tem. E foi provada nessa pesquisa que as pessoas que usam bicicleta para deslocamento de trabalho, elas estão menos propensas a desenvolver diabetes tipo 2 do que as pessoas que vão de ônibus ou de carro ou que se deslocam de outra forma. Então, imagina uma amostra de 30 mil pessoas, publicada agora em outubro de 2022, no Japão. Então, foi uma pesquisa muito importante, só para a gente ver o simples fato de você trabalhar, se deslocar trabalhando de bicicleta, né? Isso implica que, realmente, nós estamos cada vez mais sedentários, né? A gente usa elevador, a gente usa carro, a gente usa ônibus, qualquer outro meio de transporte, mas a gente ainda caminha muito pouco, a gente usa bicicleta muito pouco, as nossas... Belo Horizonte, então, é uma cidade que não permite tanto, né? Porque em Belo Horizonte, ou você sobe ou você desce. Diferente, por exemplo, das cidades litorâneas. Como é que é em Porto Alegre, Dani? Ah, tem lugares planos e tem lugares também com muita subida e descida, mas dá para fazer uso da bicicleta sim. Eu adoro falar do Rio que é uma cidade litorânea e plana, né? Então eu adoro ir para o Rio. Sempre que eu vou para o Rio, a gente vê aquela parte, né, que acompanha o litoral, as pistas, né, a ciclovia. Então as pessoas andam de skate, de bicicleta, elas se deslocam tão facilmente, né, de uma forma plana, praticamente, né? E isso é um pró muito grande, além dos espaços que tem de lazer, né, aquela praia com iluminação, com atividade, é uma proposta. Rio de Janeiro é uma cidade encantadora, eu adoro o Rio, gente. Aliás, eu tô doida para ir pro Rio. A gente aqui tem um agravante, né, Bia, que é o frio, né? Então, no nosso inverno, o pessoal se mexe menos ainda, né? Então, a gente diz que na nossa academia, quando o aluno consegue malhar o inverno todo, esse vai bem. Aqui também. Eu concordo. Que foi com 1 grau, 2 graus para academia, tá? Esse aí tá perfeito. Tá ótimo. O problema não é essa pessoa que vai de qualquer jeito, né? O problema é a pessoa que não vai. Né, Dani? Então, assim, isso que a gente precisa pensar. E eu falo que a pessoa que tem diabetes, ela ainda tem receios de fazer exercício em função de alguns cuidados e alguns mitos, né, também. Né? E a danada da hipoglicemia é quase um fantasma que assombra o indivíduo quando fala assim, eu não vou fazer exercício porque eu tô com medo de ter uma hipoglicemia pós-treino, alguma coisa assim. Matheus, vamos falar um pouco dessa alimentação associada ao exercício, né? Bora. O que você associa de importância, assim, do alimento, do que comer pré-treino, tipo de treino, interfere isso? Conta um pouco pra gente, por favor, Matheus. Bom, vamos lá. Primeiro é bom, né, fazendo um adendo ao que vocês já estavam falando, a questão da atividade física, né, para pessoas, não só para os diabéticos, né, mas pela melhora também da resistência à insulina, né? Isso no caso principalmente da diabetes, tanto tipo 2 quanto tipo 1. Então, a atividade física vai beneficiar isso aí também, essa questão da resistência à insulina, vai reduzir a resistência à insulina. Também tem outros mecanismos metabólicos que a gente pode citar, né, da biogênese mitocondrial, que é a criação de novas mitocôndrias, né, através da atividade física, que vão aumentar a eficiência também do gasto calórico, do gasto energético, né, e da glicemia, da própria glicemia. Agora, falando em relação a essa questão do treino, né, vai depender, lógico, da modalidade. Porém, assim, na diabetes, tanto em outras pessoas, né, saudáveis, sem a doença, por exemplo, também é interessante a gente sempre priorizar os carboidratos mais complexos, né?
que eles costumam permitir que a gente mantenha uma glicemia mais estável. O que que são carboidratos complexos, Matheus? Então, são carboidratos complexos, eles são mais difíceis, vou falar mais leigamente, né? Isso. São mais lentos, são absorvidos mais lentos, ou seja, eles vão causar um aumento mais discreto da glicemia. Ele não vai dar aquele aumento, aquele pico de glicemia, que é o que a gente tem que evitar, tanto em pessoas saudáveis quanto em pessoas que possuem diabetes, né? Então, são alimentos, principalmente, que contêm bastante fibra, né? Alguns cereais integrais, os vegetais, frutas. Então, priorizar esses alimentos sempre, essas fontes de carboidrato, né? Para tentar manter uma glicemia mais estável, que eu acho que é o objetivo de todas as pessoas, né? Não só dos diabéticos, mas principalmente dos diabéticos. Sempre, então, dar prioridade para esses carboidratos que possuem mais fibra, igual eu citei, porque eles não vão dar esse aumento abrupto da glicemia e, consequentemente, da insulina, né? No caso do diabetes tipo 1, ele vai necessitar da insulina exógena, né, de fora. Então, também é bom ter esse controle para não dar esses picos, para não ter muita hiper e hipoglicemia. E no diabetes tipo 2 também é interessante esse controle, porque ele já vai estar usando provavelmente alguns hipoglicemiantes orais para controlar essa questão, mas é sempre bom, a prioridade está sempre na alimentação. E lógico, né, unir isso aí a hábitos saudáveis, como atividade física, isso é essencial, porque vai também permitir que a gente mantenha uma glicemia mais estável, né? Vai melhorar nosso nível de resistência à insulina, né? Vai melhorar a sensibilidade à insulina. Então, esse conjunto, né, é crucial, não só para os pacientes que possuem diabetes, né, mas para todas as pessoas buscando qualidade de vida, buscando saúde. É importante, né, juntar essas duas questões, né, alimentação e atividade física. Tem outros fatores também que a gente não necessariamente precisa entrar aqui nesse mérito, né, mas o sono e o descanso também, obviamente, é algo que a gente tem que sempre estar atento. E também, Matheus, uma coisa importante é a questão da hidratação, né? Sim, com certeza. A hidratação... Pode falar, desculpa. Porque é interessante que na educação física, às vezes, existe um mito assim, vou beber água durante o exercício, não vou beber água da barriga, sabe? Tem alguns mitos relacionados assim à ingesta de água, ou durante o treino, ou antes, ou logo depois. Então, assim, isso é uma coisa que já caiu por terra. Aliás, isso nunca existiu por terra, né? Então, é uma mentirada danada. Então, nós temos que pensar da importância da hidratação, né? Beber água, a gente sempre, né? Antes, durante, depois do treino. Então, a hidratação é um fator muito importante. E fala desses produtos como Gatorade, esses isotônicos ou esses energéticos, Matheus, o que isso pode interferir? Então, no ponto de hidratação, na literatura a gente tem uma média assim, que a gente estima de hidratação diária, né? Que é por ml por quilo de peso corporal. Fica em média de 30 a 50 ml por quilo de peso corporal de hidratação. Lógico que vai variar de acordo com a idade, de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com patologias. Lógico que pacientes renais vão ter uma prescrição de hidratação diferenciada, mas fica nessa faixa de 30 a 50 ml de água por quilo de peso corporal por dia. E a hidratação é importante para tudo, né? Não só para a questão de se a pessoa quer ganhos estéticos ali de massa muscular ou de perda de gordura, não só para isso, mas para todas as funções fisiológicas, né? Para todas as reações químicas do nosso organismo. Então, a importância de hidratação é tudo, né? Hoje eu tenho visto até nos atendimentos ambulatoriais lá na Santa Casa, muitos pacientes relatando que não tomam água, né? Então, assim, é algo que tem que ser muito levado em consideração, porque a desidratação ela pode causar alguns sintomas até parecidos com a própria hipoglicemia, né? E a pessoa às vezes pode confundir os sintomas, pode confundir o que está acontecendo com ela. Eu até acho que a pessoa que é fisicamente ativa, ela até bebe mais água, porque dá mais sede, né? Quando você está fazendo exercício, você sente a necessidade, né? Você fica com mais sede. Agora, uma pessoa que não bebe água, ela esquece mesmo de beber água. Ela passa o dia inteiro, às vezes, sem beber água, não passa? E é muito comum, sim, tanto no meu atendimento em consultório, né?
tanto na Santa Casa também, eu tenho reparado isso. Muita gente, às vezes, ou não toma água, fala que não toma, toma um pouco de suco durante o dia e tal, algo também que tem que ficar atento, principalmente os pacientes diabéticos, né? Pelo conteúdo de açúcar e de carboidrato. Mas às vezes a pessoa fala assim, não, toma um copo de manhã para tomar remédio. Então, assim, é algo que a gente tem que sempre estar tentando estimular, fazer algumas medidas para a pessoa começar a hidratar mais, vamos botar numa meta, não, tantos ml ali, vamos encaixando, às vezes até uma água saborizada, entendeu? Algumas estratégias que a gente adota para a pessoa tentar hidratar mais, né? Então, Matheus, eu não bebo água, eu não sou de beber água. Tá vendo aí, ó? A minha estratégia, eu tenho uma única estratégia para beber água, é beber água gasosa, que eu amo. Eu amo água gasosa. Agora, água... Não, gente, fala sério, é muito ruim beber água. Tem gosto de nada, sabor de nada. Você vai lembrar de beber uma coisa insossa e... É remédio, né? A água, fala, as pessoas negligenciam, mas é um fator, assim, que eu também não acho delicioso ficar tomando água, né? Só quando você está com muita sede, tomar uma água gelada. Mas é algo que você tem que botar no seu dia a dia, né? É igual lavar a mão. É igual se alimentar. A gente poderia até criar estratégia usando o celular, aproveitando a tecnologia, então. Colocar um despertador de tempo em tempo. A Débora Boni, que é nutricionista, ela tá rindo, gente, mas é verdade. Amanhã eu vou encontrar com ela, posso que ela vai me xingar. Mas é verdade. Então, usar, às vezes, um despertador, às vezes, de hora em hora, beber um copo de 300 ml, uma coisa assim. Isso. Tem até um aplicativo, se eu não me engano, não vou lembrar o nome agora, mas acho que é Beba Água, o aplicativo. Um nome bem sugestivo. E ele vai te mandando umas notificações, né, ao longo do dia. E é interessante, porque tem gente que realmente, como você falou, Bia, tem gente que realmente esquece, né? E muita gente não sente sede, assim, apesar de ser uma questão fisiológica, né? A gente está desidratado, começa a sentir sede, algo fisiológico. Mas muita gente negligencia, está ocupado ali e esquece também. Então, e tentar também sempre as praticidades, né? Não precisa ser uma garrafa igual essa minha aqui, né? Que eu sou meio exagerado. Pois isso. Se eu puder andar com uma de 500 ml e botar algumas metas, eu faço isso no consultório. Por exemplo, do café da manhã até o almoço, vamos tentar encaixar 500 ml. Você vai bebendo devagarzinho, não bebe tudo de uma vez. Tem essas questões também. Vai fracionando. Do almoço até o lanche da tarde, coloca mais 500 ml. No final do dia, você vai fazendo isso, a pessoa consegue bater a meta dela ali, de hidratação. Matheus, e você falou uma coisa muito legal do fracionamento. Isso. Então, fracionamento, gente, não só para água, mas também para o exercício físico. Porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho... Não é que não tem tempo, prioriza outras coisas, outras situações, e não faz exercício físico, fala assim, agora eu não posso meia hora. Né? Mas às vezes pode 10 minutos. Exatamente. Então, o exercício físico também, se ele pudesse ser fracionado, ele pode ser realizado e ele também vai trazer benefícios. Com certeza. Então, não é porque... Né, é igual a questão da água. Você não precisa de beber 1 litro de uma vez. Vai fracionando aí copinhos de 250 ml ao longo da manhã. Né? É tão pequeno aquele copo de 250 ml. Né? 1 hora a cada 45 minutos, ou a cada 1 hora tomar um copo. Né? Você acaba que você toma 1 litro ali. E o exercício físico é a mesma coisa. Né? A importância do fracionamento, nessa palavra é mágica, porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho 1 hora do meu dia, eu não tenho meia hora toda hora, alguma coisa assim. Né? Eu não tenho tempo. Não tem tempo. Só uma... Desculpa. É só uma ironia nisso, porque geralmente as pessoas aí, por exemplo, que relatam que não toma água, que não consegue, é muito... Mas no final de semana elas conseguem tomar 3 a 5 litros de cerveja, né? Mas olha a diferença. Fala também do vinho. Vamos falar do vinho, né? E a gente não pode nem entrar em bebida alcoólica. O indivíduo que tem diabetes pode beber vinho, pode beber cerveja, vinho, essas coisas? Pode, né? Mas tem que ficar atento a essas questões da glicemia, a meta glicêmica. Tem que ficar atento. E também, se caso for fazer o uso da bebida alcoólica, também se hidratar antes, durante e depois. Isso aí é primordial. Quando a gente fala de bebida alcoólica, a dose é bem restrita, né, Matheus? É assim, uma dose, né? Uma dose seria 1 taça de vinho ou 1 cerveja, né? Sim. É o ideal, né? E vai ter gente que vai passar um pouco disso, talvez sofra as consequências ali, desregule um pouco a glicemia no dia seguinte, nas próximas horas. Tem que ficar muito atento com essa questão da bebida alcoólica, principalmente diabetes tipo 1, né?
Principalmente E aí, assim, assim como o exercício e a água, né? Os dois funcionam de maneira fracionada, o que importa é o total diário, né? O total que a gente tomou de água no dia, o total de exercício que a gente fez no dia. É ter se movimentado. E a água também é legal lembrar que é importante, os idosos desidratam muito facilmente, então as pessoas que têm mais idade, né? Tomar água mesmo antes de ter sede, né? E também quando a pessoa apresenta uma hipoglicemia mais alta, né? Legal a gente lembrar quando está com a hipoglicemia um pouco mais alta também, fazer uma ingesta maior de água. Só pegar esse adendo aí para a gente não perder. Claro. hiperglicemia, exatamente. Teve uma pessoa que colocou aqui, eu esqueci o nome dela, posso até procurar aqui daqui a pouco, falando sobre quais são os valores de referência da glicemia para fazer exercício. Gente, eu perdi, tem tanta gente comentando que eu até perdi. Fran, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Vamos falar sobre isso, então? Vou falar aqui um pouquinho. Uai, a mineirinha, gente, uai. Então, gente, é recomendado, né, de fazer essa monitorização aí das glicemias, tanto antes, se necessário, durante e após o exercício. Principalmente para você saber a quantidade que você vai aplicar de intensidade, de velocidade, que são aí as várias, como é que eu posso dizer a palavra? Bases aí do treinamento na musculação e o cardio também, né? A capacidade cardiorrespiratória. Então, é importante a gente fazer essas medições aí durante. A variedade de estímulos do treinamento, né, Fran? Exatamente, essa palavra que eu queria. E aí, pela Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, eles recomendam que as glicemias aí, para você começar, né, a prática aí do exercício físico, sejam entre 126 e 250. Caso venha estar acima de 250, é interessante de você não fazer a prática do exercício naquele dia. E se porventura vier a vir fazer, que seja com orientação de um profissional, mas que ele não vai aplicar uma intensidade absurda em você. Ele pode fazer um trabalho de um alongamento, um exercício de relaxamento, de respiração. Tem outras Uma caminhada leve pode ser feita também. Para poder abaixar aí um pouquinho, né, esse nível da glicemia. E também quando tiver muito baixa, não é recomendado, né? Porque pode ser, dependendo da atividade que você vai fazer, se o profissional ele não sabe o que ele vai aplicar para esse indivíduo, ele às vezes pode ainda diminuir ainda mais a glicemia desse paciente. E hoje, desse cliente, né? E hoje muita gente não está preparado para trabalhar com esse perfil. Então, às vezes, não sabe nem como agir em determinadas situações. Então, por isso que é interessante você fazer um acompanhamento, né, com um profissional para ele te orientar da melhor maneira possível. E você também apresentar todo o seu contexto da sua história do diabetes para aquele profissional, até mesmo o profissional da academia. Porque às vezes tem paciente que omite informação. E às vezes a gente não tem as informações todas na mão, né? Para poder orientar ele ali da melhor maneira. Então, é isso. Tentar aí começar, né? Para poder começar os exercícios. As glicemias aí, tentar ela entre 126 e 250. Caso esteja muito baixa ou muito acima, né? Aí de 250, não fazer. Fazer o que eu falei, exercícios de relaxamento, que às vezes já vai ajudar a pessoa mesmo a reduzir, se tiver algo. Fran, você falou coisas muito importantes. Completando aí um pouquinho o que você falou, se o nosso aluno tiver com uma glicemia abaixo de 70, o que ele precisa fazer? Regra dos 15, pessoal. 15 gramas de carboidrato, espera 15 minutos, 15 gramas, e mede de novo. 15 gramas de carboidrato, espera 15 minutos. Então, essa regra dos 15 é legal. Então, o que são? Matheus, o que são 15 gramas de carboidrato? 15 gramas de carboidrato. A meia banana,
pode ser também, que eu lembrei aqui agora, não sei se a Amanda tá aí, mas pode ser um tubete de açúcar. Nós não vamos nem comentar, porque a pessoa outro dia estava na Santa Casa, nós vamos ter que comentar, né, Matheus? A pessoa estava na Santa Casa em atendimento lá com a gente, e aí ela estava com uma hipoglicemia, ela pegou um tubo de açúcar assim, tá assim, comendo açúcar. Com água nem nada. Mas brincadeiras à parte, seria isso, basicamente. Né? 3 balas também é uma coisa fácil, que a pessoa tem muito ali à mão, né? Um melzinho. Caixinha de suco de uva, caixinha de suco de uva, né? Um suco de laranja também. Uma coca normal, né? Porque todo mundo fica assim, ai, tem que tomar coca diet. Não, mas nesse caso tem que tomar Coca-Cola normal mesmo. Coca-Cola, gente, é aquela praga que é muito boa para algumas coisas. Essa é uma delas, né? A Dani com a Coca-Cola dela. A Débora também, nossa colega lá, né, nutricionista, ela também deu ideia do Actimel, que é tipo um leite fermentado também, que ele tem basicamente essa quantia de carboidrato, e ela costuma andar com um também, porque ela é diabética tipo 1, né? Então, quando ela tem uma glicemia, ela já toma e já... Né? Gente, a Débora é nutricionista também lá da Santa Casa e ela está de tabela participando da nossa live. Se tivesse jeito de botar 5 pessoas, uma pessoinha assim no meio, a gente ia colocar ela, porque a gente adora fazer live junta. Então é isso mesmo. Salve aí para nós. Vamos ver se ela responde. Isso mesmo, ela já está colocando tudo aí na. Aproveita para ir lendo, gente, que ela está colocando todas as dicas ali, junto com tudo que o Matheus falou, que é muito legal. Então, pessoal, abaixo de 70, né? Regra dos 15. Né? Ou 3 balas, não sei o que. Espera 15 minutos, média a glicemia, ela vai subir. Espera um pouquinho que ela vai subir, ela tem que subir. E aí pode praticar. E muitas vezes a pessoa, quando está com a glicemia acima de 250, não é exatamente que não pode praticar exercício. Pode, gente. Pode praticar exercício sim. Né? Você não vai fazer um exercício de alta intensidade, você vai fazer um exercício mais leve, moderado. E também tudo depende. Porque tem pessoas que estão habituadas, a pessoa que já está treinada, né, é mais fácil, ela já está acostumada, ela já está habituada. Agora, o indivíduo que não está treinado ainda, um iniciante, começou a frequentar, fazer exercício, frequentar uma academia há pouco tempo, né? Então, realmente, assim, pode fazer exercício? Pode. Vamos monitorar, né? Hidratação, igual a Dani falou, muito importante hidratação, corrige com a insulina, né? E vai fazer aí uma caminhada mais leve, um treino mais leve. Pode fazer uma musculação? Pode, mas um treino diferente, talvez, do que ele estivesse acostumado habitualmente. Então, e o mais importante, pessoal, acabou o treino, acabou aquele exercício, continuar monitorando ao longo do dia. Né? Não pode acabar, fiz uma aula super bacana, independente se está com hipo, hiper, qualquer coisa. Né? O indivíduo tem diabetes, não importa se é tipo 1, tipo 2, qualquer um, tem diabetes. Fez um exercício, ou fez uma aula de HIIT, ou fez uma aula de lutas, ou fez uma aula de dança, nadou, correu, andou de bicicleta. Tem que continuar monitorando 1 hora, a cada meia hora, a cada 1 hora ali, nesse pós-treino, porque é muito importante saber como que o organismo está reagindo, né? Essa demanda que você está dando, né, para o organismo. Que é uma demanda, principalmente para quem está iniciando mesmo a atividade física, o exercício, né? Não sabe como responde àquela atividade. Então, fazer essa monitorização até para poder levar para sua equipe de saúde depois, né? Olha, tais e tais dias eu faço tal exercício, vamos manter as mesmas, a mesma unidade, né? A mesma aplicação, mesmo valor de insulina, vamos diminuir, o que a gente faz? Não tem como saber se não medir. Não tem como saber que atitude tomar perante aquele número se não medir, né? Então, quem tem diabetes tem que medir, gente. Carrega seu glicosímetro, carrega sua fitinha, medir. É para se proteger, é para poder ter uma vida normal. Exatamente. Ô, Dani, você tem funk na live, olha assim, Dani, que mulher maravilhosa. Olha que luxo. Quem é minha fã? Ou meu fã? A Fê Stangerlin. A Fê Stangerlin, ela é daqui de Belo Horizonte, a Fê? A gente tem uma Stangerlin aqui, professora. Fê Stangerlin. Não, a Fê é minha estagiária, amada, tá se formando agora. Então ela tá puxando seu saco, já entendi. Ô, Fê, você tá puxando o saco da Dani para passar. Gente, isso não...
Não se faz Gente, isso, Dani. não se faz. A guriazinha é um toco de gente, mas pensa num bichinho bom de trabalho. Vamos Desembola. trazer ela para trabalhar com a gente, gente. Vamos trazer ela. Maravilhosa, super competente, baita colega está se formando aí esse ano. Que bacana. Parabéns aí, viu, Fê? Vamos lá. Ô, Dani, vamos falar dos tipos de exercício. O indivíduo que Tá. tem diabetes chegou na academia. E é interessante assim, a gente está falando muitas vezes de academia, mas tem muita gente que não frequenta academia. Ou que vai fazer uma caminhada, ou que faz Sim. parte da academia da saúde. Gente, a academia da Sim. saúde é simplesmente um espetáculo. Se você tem um posto de Exato. saúde perto da sua casa, procura saber que tipo de atividade que eles oferecem, né? Nos núcleos de assistência à saúde da família, gente, nos centros, nos postos, tem centros, tem lugares maravilhosos que proporcionam essa questão da educação, de você saber da importância, por que fazer, como fazer, qual exercício. Então, a gente tem aí vários tipos de exercício, né? A gente tem os exercícios anti-estresse, que a gente pode caracterizar aí Tai Chi Chuan, yoga, alongamento, né? Que são as aulas mais zen, digamos assim, né? Que são tão importantes quanto, né? Uhum. Um exercício aeróbio que vai treinar aí cardiovascular, ou um exercício neuromuscular, ou um treino de força, né? Vamos falar um pouco sobre isso, Dani, que é tão importante também falar. Eu falo com os pacientes assim, pessoal, tem que fazer musculação. Musculação, gente, é um exercício da vida. É um exercício da vida. Não é quem tem Isso. diabetes que tem que fazer Não. musculação, não. É todo mundo. Todo Mas, mundo. Musculação, todo mundo tem que fazer. Né? Não, não mas tem idade que não pode fazer musculação. Tem que fazer musculação. Né? O treino adaptado para cada indivíduo, mas fazer musculação. Então, assim, o que a gente pode falar para quem tem diabetes, né? Que é o nosso objetivo aqui. Exercícios com menor intensidade, né? E uma duração maior, tendem a diminuir de maneira mais rápida a tua glicemia, tá? Então, é isso que tem que ter em mente. Ah, vou dar só uma caminhada. Ok, não é só uma caminhada. Essa caminhada vai fazer com que a tua glicemia baixe de uma maneira mais rápida. Por isso, atento à monitorização, né? E, bom, mas eu quero hoje fazer uma musculação mais pesada, mais assim, de 1 a 10 lá no 8, 9, né? No 9, lá em cima de intensidade. Bom, aí a tua glicemia tende a subir, né? Então, e a musculação depende de como o professor vai organizar essa tua rotina de musculação. Se é um treino que tu faz aquele circuito, sai de um exercício, vai para o outro, sai de um exercício, vai para o outro, ela vai ou manter, ou ela vai baixar, mas não de maneira tão rápida, aguda, quanto o exercício aeróbio, né? E aqueles hits que a gente fala, né? O que é hit? Aqueles tiros de corrida, aquela corrida mais intensa por pouco tempo. Aí depois recupera, faz um exercício, uma intensidade menor, depois faz um intenso de novo, tende a aumentar também a glicemia. Então, isso tudo tende, né? Por isso é importante você medir a sua. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, não é? Então, a gente tem assim que as respostas são assim, mas tu tem que ver como tu responde aquele exercício, né? Por isso, medir. Então, depois de um tempo, tu já vai saber mais ou menos como tu responde, já fica mais fácil de adequar, né? E de tu cuidar direitinho, de tu saber quanto comer antes, o que comer antes, o que comer depois, se vai dar tudo certo, se tem risco de hipo ou não. Então, tudo isso é um aprendizado, né? Então, para Dani, levar você também para falou a uma sua coisa equipe de saúde. Você falou uma coisa tão importante assim. É interessante que agora fala-se muito sobre o HIIT, né? Que é esse exercício de alta intensidade. Então, normalmente, um treinamento de HIIT ele vai ter um tempo mais curto, vai ser, sei lá, uma aula de 20, 30 minutos, mas com uma intensidade maior. Exatamente. E aí é muito interessante que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela incluiu os exercícios de HIIT há poucos anos, né, para o indivíduo com diabetes, né, como uma forma de exercício para o indivíduo com diabetes. Né? Então, eu falo que a ciência, gente, a ciência é uma mãe. A ciência mostra para a gente o que fazer. Então, quando você tiver dúvida de alguma coisa, se tiver aqui profissionais de educação física ou nutricionistas, quando vocês tiverem dúvida, vamos buscar informação nas diretrizes.
né? As Exatamente. diretrizes vão contar para a gente, né? O caminho, o norte. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes incluiu há poucos anos, há pouco tempo, né, os exercícios de HIIT como uma forma de trazer benefícios também para a saúde do indivíduo que tem diabetes. E aí, uma outra coisa importante é que tudo isso está relacionado à segurança daquela pessoa. Né? Exatamente. Então, por que medir, por que preocupar com a alimentação, por que preocupar com a insulina, por que preocupar com o pós, né? Mas Isso. está relacionado à segurança daquele indivíduo. Então, nós como profissionais da área da saúde, né? Vamos falar do Matheus como nutricionista, e nós da área da educação física, a gente tem que ter essa preocupação, né? Daquele indivíduo que fez um exercício, que fez um treino, e ter segurança, ter conhecimento e ter segurança para ele continuar o dia dele. Então, o que ele vai consumir de alimento, o que ele vai fazer nesse pós-treino, como que é o dia dele, como que é o descanso dele, como que é o sono dele, isso tudo está relacionado a gente à está segurança. falando aqui em adultos, né? Mas isso também se estende à criança, lá na educação física escolar, né? Então a gente também tem que estar atento, os pais têm que estar atentos com o lanche no dia que tem educação física, o professor de educação física tem que saber que essa criança tem diabetes, para saber quais os sinais olhar nessa criança durante a aula, né? A gente saber orientar essa criança para os pais terem tranquilidade, para a criança ter tranquilidade e a escola também, né? E a criança poder usufruir do benefício do exercício, que às vezes essas crianças só têm a atividade física escolar como forma de atividade. São pais que não têm dinheiro para pagar uma atividade extra, né? Então a criança tem aquela atividade física escolar para ter esse benefício do exercício. Então a gente tem que estender também a escola, não é? Dani, você falou duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, do programa que a gente tem, que é o programa de diabetes nas escolas. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber, entra lá. Diabetes nas escolas, que é um programa de educação também para a Santa Casa, direcionado, né, para as escolas, né, para os alunos que têm diabetes, né? Então, a Dani será nossa parceira no Centro de Referência de Diabetes nas Escolas de Porto Alegre. Ah, que coisa linda! A gente tem aqui a Márcia Salomão, que é a nossa psicóloga, que ela é uma das mulheres que estão aí, né, das diretoras, eu vou falar que você é diretora, Marcinha, uma das diretoras desse programa, né? Claro que a doutora Janice é a nossa mentora aqui do programa da Santa Casa, do programa Diabetes nas Escolas, mas a doutora Janice tem várias pessoas debaixo da asa dela, né? E nós estamos aqui debaixo da asa da doutora Janice, então é isso mesmo. Esse programa Diabetes nas Escolas, pessoal, é muito importante, porque como a Dani citou, a educação física escolar, quando a gente fala de criança e adolescente, muitas vezes é a única forma mesmo de praticar um exercício. Até porque, atualmente, criança e adolescente só quer saber de tela. E os pais estão trabalhando cada vez mais, os pais estão cada vez menos em casa, ou no final de semana eles estão tão cansados que eles permitem mesmo isso, meu filho, vai ver televisão, pode, final de semana pode mexer no computador, e aí eles entregam, né, as crianças a essas telas, né, por vários motivos afins. Então, assim, a educação física na escola é muitas vezes a única forma de exercício que aquela criança e que aquele adolescente vai ter. E muitas vezes, se o profissional de educação física, se o professor da escola não tem conhecimento, o que ele faz? Tem diabetes? Ah, é melhor não fazer nada não, fica aí quietinho mesmo. Né? Então, ele está prejudicando. E aí são dois malefícios, né? O malefício de não ter feito exercício e o malefício psicológico de ter tirado a criança do convívio com os colegas. Ah, né? o isolamento, então, né? O isolamento, né? Fica o diferente, né? E aí, então, assim, e outra coisa legal também é a gente incentivar tanto crianças como adultos a levarem, né, glicosímetro e levarem seu carbo de rápida absorção sempre junto. E não adianta estar lá numa outra sala ou estar no vestiário da academia. É juntinho com ele ali, né? Pertinho. Matheus, o que a gente pode sugerir de proposta para essa questão da criança, levar de lanche para a escola, aquela criança que tem diabetes, para o lanche dela não ser diferente de todo mundo, porque já tem tanto preconceito, né? Nós somos adultos, para a gente é tudo muito fácil às vezes, né? Mas para a criança não é tão simples assim.
que você acha de uma boa proposta, de uma opção? Olha, infelizmente, qualquer coisa saudável que eu falar aqui vai ser diferente da maioria das crianças. Porque, infelizmente, a cultura nossa, né? Os pais, não, até que hoje, até que tem pais mais conscientes, que já conseguem inserir vegetais, frutas, né? Alimentos mais saudáveis para as crianças. Hoje em dia já tem um pouco mais de conscientização em relação a isso. Porém, acaba que você vê nas escolas, né? Você ainda vê as crianças consumindo, né? Salgadinho, refrigerante, né? Açucarado, muito suco. Então acaba que fica a criança que vai querer se alimentar mais saudável vai se destacar um pouco em relação a isso. Mas opções de lanche saudável, um iogurte desnatado com uma fruta, não foge tanto, né, dessa normalidade da escola que a gente vê. Até um iogurte Você sabe uma coisa legal, Matheus? Meus meninos estudavam numa escola aqui em Belo Horizonte e normalmente as escolas têm aquela cantina tradicional, né? Que vende coxinha, pastel, não sei o quê, né? Coca-Cola, essas coisas assim. E aí nessa escola, há muitos anos, que meus meninos já saíram de lá, tem muitos anos, eles criaram, paralela a essa cantina tradicional, uma cantina natural, sabe? Assim, então tinha salada de frutas, tinham outras opções de lanche, assim, eu achei muito legal nessa época, eles ainda têm isso, mas achei muito legal essa inovação, sabe? Essa proposta, porque eu percebo que não só criança, mas tem muitos adolescentes também que já estão preocupados com isso, né? Assim, de manter uma alimentação mais saudável. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa de trazer para a nossa casa. E eu falo que se a gente não teve esse exemplo na nossa família, não impede da gente transmitir para os nossos filhos um exemplo de uma alimentação mais saudável, né? E até mesmo, por exemplo, uma outra opção que criança não ficaria também muito diferente, um sanduíche com pão integral, colocar um queijo Exatamente. branco, né? Dependendo, até um ovo ou algum frango desfiado. Pode fazer até um sanduíche natural caseiro, né? Que esses industrializados são porcaria, mas pega um sanduíche natural, né, caseiro. A própria mãe compra ali o pão integral, pão 100% integral, coloca ali um queijo cottage com frango desfiado, um pouco de atum. Isso aí já é um lanche que é saboroso, a criança não ia ficar tão, né, alienígena ali no meio das outras. E saudável, né? Nutritivo, com proteína, carboidrato, fibra. Acho que também é uma opção interessante. Perfeito. E uma coisa importante, então, associar esse lanche, né, à educação física na escola e a importância da escola ter conhecimento também, né? E quando a gente fala desse programa Diabetes nas Escolas, não é só a professora saber, né? Tem que saber aquela moça que limpa o banheiro, o cara que fica no corredor, o moço que fica ali no pátio da escola, porque muitas vezes a criança começa a ficar mais prostrada, começa a ficar mais lenta, e se as pessoas do entorno, né, do todo da escola, têm conhecimento sobre diabetes, que tem um aluno que tem diabetes, e como acompanhar, como olhar aquele aluno, como observar algumas características, né, antes que a criança tenha algum comprometimento maior, aquela pessoa já vai falar assim, aquele menino está muito quietinho, né? Ele não é assim. Eu acho que isso, né, Bia, isso se estende para tudo, né? Se tu é adulto, alguém no teu trabalho tem que saber, né? Para saber te socorrer, para saber te ajudar, ó, dá uma olhada, que eu acho que tá, né? Tá meio irritadiço, tá estranho, né? O pessoal da academia tem que saber. Então, assim, é uma questão de segurança, né? A hipoglicemia é uma emergência no diabetes, né? Então, não quer espalhar para Deus e todo mundo? Não precisa, mas o teu melhor amigo, a pessoa que vai contigo na academia, o teu professor de sala de musculação, teu professor da bike, alguém tem que saber. Exatamente. Né? Com certeza. E assim, muitas vezes para a gente que trabalha com isso, é muito comum, né? Um aluno que usa bomba, ou alguém que está com libre, mas quando a gente vai pensar assim, no geral, não é tão comum, né? Por isso que as pessoas que têm diabetes, elas ficam mais restritas também, elas ficam mais envergonhadas, mais temerosas, né? A criança muitas vezes na escola ganha apelidos,
né? Nossa, Isso. sua bomba vai explodir, o que é isso? É mecânico, você vai morrer, né? E criança é tão espontânea, criança fala assim mesmo, né? Você usa isso, você vai morrer, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que é um grande papel do profissional de educação física, tem que contar história mesmo, tem que falar sobre, né, o que é diabetes, por que ele toma aquela injeção, por que ele toma insulina, principalmente se for criança, né, por que ele usa bomba, por que ele está usando livre, como é que faz o monitoramento, né, por que mede ali a gotinha do sangue na ponta do dedo. Então, nós como profissionais, precisamos de começar a desmistificar, né, essa questão do diabetes, do dia a dia daquela criança ou daquele adulto, né, que tem diabetes. Porque o adulto também tem vergonha de falar no trabalho. Ah, se eu falar que eu tenho diabetes, eles não vão me contratar, né? E isso é crime, né? Então, tem que denunciar. Isso é crime, não pode acontecer isso, né? Até porque, se o adulto que tem diabetes e ele controla a doença dele, ele não vai faltar. Porque o que uma pessoa pensa? Ai, aquela pessoa tem uma doença, vai faltar toda hora, vai me dar trabalho, vai ser um funcionário que vai me dar só trabalho, né? E realmente, funcionário que falta toda hora, que dá trabalho toda hora, é muito desagradável. Agora, dá trabalho, né? Compromete o ambiente de trabalho o paciente que não tem um controle da doença, né? Então, as pessoas têm que ter controle das doenças, né? A gente vê muitos adolescentes que chegam na época da adolescência, ficam rebeldes. Ah, eu cansei, eu não quero saber. Não adianta, porque se ele não tiver um bom controle da doença na fase de adolescência, daqui 10, 15, 20 anos, ele pode ter um comprometimento com 20, 30, 40 anos, que se ele tivesse um bom controle da doença, ele não teria, né? Então, quando a gente fala aí de neuropatia, de retinopatia, de nefropatia diabética, são comprometimentos que podem acontecer se aquele indivíduo não tiver um bom controle da doença. Se ele não tiver conhecimento sobre o que fazer, sobre o que comer, sobre como se comportar. É por isso que a gente fala que esse processo da educação, de você conhecer, de você saber, é fundamental. Para evitar isso é uma coisa muito legal que tu falasse, né? Porque a pessoa que tem diabetes, quando tem um diagnóstico recente, ou a pessoa que está em pré-diabetes, é uma oportunidade de cuidar da sua saúde, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem diabetes está cuidando melhor da saúde da pessoa que não tem. Está fazendo exercício, está cuidando da alimentação, né? Exatamente, exatamente. Então essa pessoa está super bem e a pessoa que está lá sedentária não está, né? Então, assim, a pessoa que tem pré-diabetes tem aí uma grande oportunidade de cuidar da sua saúde e reverter isso, né? Então, é isso. A Edilene até está colocando assim, pessoal, descobri que eu estou com diabetes tipo 1, podem me orientar? Edilene, manda para a gente depois aqui no Instagram Educação em Diabetes, manda uma mensagem com seu telefone, com tudo, e com certeza a nossa equipe pode te auxiliar sim, né? Pelo menos dando um suporte de alguma situação ou de alguém, onde você buscar essa orientação, né? Mas tem que buscar, os postos de saúde também têm orientação, tem profissionais capazes de orientar. E uma outra coisa, Dani, que eu falei, que eu queria também ressaltar, que é de suma importância quando a gente fala sobre, né, o indivíduo que tem diabetes tipo 2, se ele faz uso, que ele deve fazer uso de medicamento oral, ou muitas vezes até de uma insulina também, dependendo da situação, né, exercício físico e alimentação, o que ele come e o que ele faz de movimento no dia a dia dele vão trazer benefícios que muitas vezes vai mudar ele desse diagnóstico. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença que pode ter esse diagnóstico alterado? Pode, pessoal, em função de muita disciplina, de exercício, de alimento, de sono, de hidratação, de acompanhamento médico, claro, né? Quando a gente fala assim, comportamento, diagnóstico alterado, quem vai alterar qualquer coisa vai ser a equipe médica, vai ser o seu médico, né? A nutrição, nutricionista. O Matheus e a gente
Nós estamos ali paralelos ao médico. Sabe uma coisa muito bacana que a doutora Janice faz, a nossa equipe toda de médicos, né, de residentes e médicos endocrinologistas da Santa Casa fazem? Eles escrevem no receituário, eles escrevem como se fosse um medicamento, né, a prática do exercício físico. Né? E exercício físico, gente, não é fazer uma vez por semana. Isso é atividade física, isso é movimento, que é ótimo, é ótimo. Mas exercício físico é você ter uma rotina, né? Você ter um planejamento. Você vai estar planejado, organizado, sistematizado, né? Com um determinado objetivo. Então, exercício físico vai trazer o benefício, é igual alimentação. Não adianta você falar assim, ah, eu tô ótimo, essa semana eu não comi doce, ou eu maneirei no álcool. Não, isso é para a vida, né? O controle alimentar, exercício físico, é para a vida. Não é por uma semana, não é por um período. É igual tabagismo. Ah, eu parei de fumar um mês, já tô limpo, agora eu já posso fumar de novo. Né? Então, são atitudes que a gente tem que levar para a vida. Então, para você ter uma vida melhor, para você ter mais saúde, né? Que é o que a gente quer. Envelhecer com uma condição de vida boa. E essa condição de vida boa está associado a fazer o que você sempre fez ao longo da vida. Sem ter um comprometimento maior, por exemplo, do diabetes. Sem ter um comprometimento maior que vá precisar de alguém para você ter ali no seu dia a dia, para você ter um suporte básico da vida. Né? Então, essa é uma situação que a gente tem que pensar sobre a importância de um controle alimentar e do exercício físico para o indivíduo que tem diabetes. É o básico que funciona, né? É. Alimentação e exercício. É o básico que funciona. Não existe mágica, né? Em tudo que a gente vai fazer, tem os medicamentos, obviamente, para todas as comorbidades, né? Para a maioria das condições, o exercício e a alimentação balanceada, adequada, saudável, são prescritos. Então é a base de tudo, é a base da nossa saúde, né? A gente tendo diabetes ou não, a gente sendo gestante ou não, sendo hipertenso ou não, né? Então é isso. A gente tem que realmente incorporar nessa nossa vida moderna as nossas origens, né? Que é se movimentar. E comer bem. E eu acho até que para a gente fechar a nossa live aqui hoje, né, Matheus, você podia dar assim 2 dicas, uma dica só, assim, sobre como mudar um comportamento alimentar, assim, sabe? Assim, a pessoa, por exemplo, não, eu gosto de comer meu pão todo dia quando eu acordo. Ou, sabe? Porque às vezes as pessoas elas têm um hábito que elas não querem mudar aquele hábito, elas querem continuar com aquele hábito a vida inteira. Né? Então, assim, o que seria uma dica assim, de ouro para a pessoa mudar na alimentação dela, né? No dia a dia, na alimentação, um hábito assim que ela possa melhorar? Olha, Bia, uma coisa que eu aprendi até no estágio da faculdade foi que assim, tudo é permitido, né? Desde que feito da maneira correta, de equilíbrio mesmo, né? Igual na faculdade lá, esse estágio que eu fiz, a gente atendia de pessoas com condição que não tinha muita condição financeira. Então a gente tinha que encaixar dentro da rotina dela aquilo que ela conseguia, né, comprar e tudo mais. Então, assim, igual o exemplo do pão. Tranquilo. Qual que é a dica que eu dou? Não, você não vai comer um pão puro, porque o pão puro, sem nada, ele vai aumentar a sua glicemia, né? Vai te dar um pico de glicemia, consequentemente de insulina, mas se a pessoa produzir, né, no caso. O que você faz? Uma dica para esse caso. Adiciona um queijo branco, um queijo mais magro, adiciona um ovo. São coisas assim. Eu adoro pão com ovo, Matheus. Porque só de você adicionar ali proteína, ou adicionar ali até uma fonte de carboidrato, ou uma fruta junto com a refeição, isso aí já diminui o índice glicêmico, né? A carga glicêmica da refeição. Então não vai dar esse aumento. Então são estratégias que a gente pode adotar. A pessoa pode comer o pão francês dela, a pessoa pode... Isso que eu trabalho também muito no consultório, né? A pessoa pode manter ali um arroz e feijão, entendeu? Dá para encaixar essas coisas, né? Então é super tranquilo, né? A gente vai encaixando de acordo com as preferências alimentares da pessoa, né? O hábito alimentar. E sabe uma coisa muito interessante quando a gente fala da nutrição também?
que muitas vezes a pessoa fala assim, não pode, né? Quando fala assim de diabetes, a primeira coisa que fala assim, não pode comer doce. Aí a pessoa acha que o carboidrato só está no doce, no açúcar, né? O açúcar vem do doce só, né? Ela esquece que também vem da batata, do macarrão, do arroz, né? Então, assim, é interessante isso, que a pessoa acha que, fui diagnosticado com diabetes, não pode comer doce. Então, esse controle que você fala assim, é muito interessante, e pode tudo. Né? Imagina uma criança que tem diabetes, vai numa festa, não pode comer um brigadeiro, coitado, dá até dó isso, né? Até a criança que corre o tempo inteiro, brinca o tempo inteiro, né? Então pode, mas temos que controlar, né? Então pode tudo, com, Sim. com, com elegância, né? Um bom senso. Um bom senso. Com elegância é ótimo. Com parcimônia, né? Com moderação. Isso. Exatamente. E aí, isso é legal. E aí eu falo assim, que exercício físico é uma coisa assim, né? Fala movimento, exercício físico, qualquer coisa associada, também é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, que faz bem, que precisa, e não faz. Não faz. As pessoas não fazem exercício. Falando, só dando um exemplo para vocês assim, vamos falar de academia, sabe qual é o percentual de pessoas que frequentam academia no Brasil? Percentual geral, que frequenta centro, assim, ou academia, ou clube, ou não sei o que, alguma coisa assim. Chuta, Matheus, você sabe? Chuta. Percentual que frequenta sei lá, 20%? Menos. Que isso? 10%? 5%. 5% das pessoas frequentam centros esportivos, ou academias, ou clubes, ou alguma coisa assim. Então, realmente, assim, é muito pouco. Né? É muito pouco. E olha que hoje nós temos academias com preços muito acessíveis. A gente, aqui em Belo Horizonte, nós temos muitas academias que você paga, às vezes, R$60 para frequentar o mês inteiro. Tem para todos os públicos, né? Tem para todos os públicos hoje em dia, né? Tem. Para todos os públicos. E aí eu falo assim, tudo bem, a pessoa não é todo mundo que gosta de academia. Primeiro, então vamos falar agora das dicas da educação física. Então, para essa pessoa começar a se movimentar, para a gente fechar a nossa live aqui de hoje. Então, para a pessoa começar a se movimentar, tem algumas dicas, assim. Primeiro, ela procurar fazer alguma coisa que ela goste. E tem muitas pessoas que falam, mas eu não gosto de nada, eu detesto tudo, né? Então, começa a fazer pelo menos algumas situações do dia a dia, sobe e desce de escada, se você mora em prédio, né? Vai no banco a pé, desce um ponto de ônibus antes do seu trabalho, pelo menos te obriga a caminhar ali 6 quarteirões. Então, começa com mudanças de comportamento do seu dia a dia, sabe? Porque é necessário, né? A gente também não faz só coisa que a gente gosta, né? A gente também faz muita coisa que a gente gosta no nosso dia a dia. Será que todo mundo gosta de escovar dente? Ai, que delícia, eu vou escovar dente, né? A gente gosta, porque dá uma coisa tão boa na boca, né? Mas tem gente que fala assim, ai, que saco, vou escovar dente. Mas você aprende que dente tem que escovar, né? Então, assim, não adianta. Então, também cria-se o hábito daquilo. E aí você pode procurar, então, alguma coisa que você goste, né? Outra coisa, começar devagar. Não adianta falar assim, eu não faço nada, agora eu vou ter que fazer todo dia. Não. Começa 2 vezes na semana, mas marca dia e marca horário. Não adianta falar assim, não, eu vou fazer terça e quinta, mas não sei se eu vou fazer de manhã, de tarde ou de noite. Se você não marcar um horário, vai passar de manhã, de tarde, de noite, você vai falar, olha, acabou minha terça-feira, não deu tempo. Não deu tempo porque você não priorizou aquilo. Porque você não marcou. Se colocar na agenda, né? Se colocar na agenda. Exatamente, porque muitas vezes você fica ali no WhatsApp mais que meia hora, olhando a internet, olhando uma bobageira que a gente fica olhando, né? E você não tem meia hora para fazer uma caminhada ou para fazer alguma coisa que vai te trazer benefício para a saúde e que vai te auxiliar no controle do seu diabetes, né? Outra coisa, assim, crie pequenos incentivos, sabe? Crie pequenas metas, pequenos incentivos. Hoje eu vou dar uma volta no quarteirão. Semana que vem eu vou ver se eu dou 2. Hoje eu vou fazer em 10 minutos, amanhã eu vou fazer em 12. Então, cria, assim, pequenos incentivos, são super legais.
Tem muitos aplicativos hoje em dia que são gratuitos, que te mostram como fazer movimento em casa, quem não quer sair. Dentro de um espaço muito pequeno, você consegue fazer 10 minutos. Mas, Bia, 10 minutos por dia é melhor do que nada. Eu tenho várias amigas que são da educação física, que têm aplicativos e que elas trabalham com 10, 15 minutos por dia. Gente, 15 minutos todo dia, olha que bacana, em casa. Em casa, 15 minutos todo dia. Vão trazer grandes benefícios para a sua saúde e para o controle do diabetes, né? E uma coisa que é legal, que quando você começa a se envolver nessa questão do exercício, você acaba contaminando outras pessoas, né? Então, você acaba chamando um amigo, alguém em casa, né? Eu vejo muitas vezes mãe e filha fazendo aquela atividade juntas em casa, ou vizinha que sai para caminhar juntas, né? Nós temos aqui tantos pacientes que são exemplos disso, né? Tem várias senhorinhas que saem, uma turma de senhorinhas para caminhar, né? Tais dias da semana. Então, assim, a gente também tem que pensar, tem que planejar, tem que organizar, escrever e cumprir aquilo, né? Então, eu acho que essas dicas, assim, de como você se organizar para fazer o seu exercício, assim como você vai se organizar para quebrar um pouco esse paradigma, mudar um pouco esse paradigma da alimentação, são fundamentais, né? Nós temos que impor algumas coisas e seguir aquilo a ferro e fogo. Exatamente. O que mais, pessoal? Chega, né? Nós estamos aqui mais de uma hora falando. Dani, vou passar a palavra então para você se despedir, né? Depois a gente passa para o Matheus e depois eu dou um beijo em todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amo falar sobre diabetes, exercício, eu amo bater papo. Querem fazer de novo? Vamos fazer de novo. A gente liga a câmera aqui e a gente passa informação para o pessoal, né? Feito é melhor que perfeito, não precisa o melhor tênis, não precisa blusa de marca, não precisa nada disso. É uma roupa confortável e se mexer. Doutora Janice fala isso todos os dias. Feito é melhor do que perfeito, pessoal. E é isso mesmo, né? Vamos criar um foco, né? Vamos criar um norte, né? E mudar comportamentos. Mudar barreira. Quebrar a barreira é difícil, né? Mas se for em benefício da saúde, em benefício, né, do seu tratamento, da sua saúde, da sua família, porque você tá, o entorno, né, compromete o entorno todo. Se você está bem, as pessoas em volta também estão bem, né? Se você tem algum comprometimento de saúde, todo mundo se preocupa com aquilo também. Então, envolve todo mundo que está no seu entorno. Matheus, deixa aí um tchau para todo mundo. Bom, prazer falar com vocês. Também topo mais uma live, se vocês tiverem interesse. E tamo aí, a questão é essa toda mesmo, igual ela falou. É se mexer. E com a alimentação, a mesma coisa, né? Se você faz, sei lá, 5 refeições por dia, são 35 refeições por semana. Se você errar uma ou outra, você está ali acertando mais de 30, né? E começar sempre por aí, né? Botar metas. E com atividade física, a mesma coisa, né? Que a doutora Janice falou, que ela repetiu, feito é melhor do que perfeito, exatamente. Essa frase aí resume tudo. Então, pessoal, vamos fechar aqui. Obrigada, Matheus. Tá bem? Um beijo para vocês. Obrigada.